Lance Pride, também conhecido como Rocket Snail, que pra mim é um dos melhores criadores de jogos de todos. Mas inclusive é uma das minhas maiores inspirações. Exatamente, é dele que vamos falar nesse vídeo. Olá, eu sou Pinho10 e você está no novo conteúdo do canal sobre mundos virtuais. E agora vamos começar falando com um dos maiores criadores, inclusive junto ao cara do Rabu, que a gente vai falar em outro vídeo, foi um dos caras responsáveis por criar os mundos virtuais. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Roda a intro. Bem, para começar, nada melhor do que falar dele mesmo com as palavras dele mesmo. Lembrando que nesse vídeo eu vou utilizar praticamente tudo no site do próprio Rocket Snail. O que eu pegar de fora do site são praticamente coisas que eu já sabia por ter alguma experiência própria ao longo dessa história desse criador. Que eu acabei acompanhando, como por exemplo, vou falar mais pra frente do Meet Mais, que inclusive ele retirou tudo do site dele, mas que eu vou dar algumas coisas porque eu vivi, então eu sei onde procurar. Então é isso, algumas coisas muito legais vão aparecer nesse vídeo, então fica ligado e vamos lá. Qual foi essa mensagem que o Rocket Snail nos deu? Lance Pride, também conhecido como Rocket Snail, desenvolve mundos desde 2000, criando seu primeiro mundo virtual, chamado Penguin Chat, e mais tarde fundou o Club Penguin em 2005. Hoje é CEO da Hyper Hippo Games e continua a criar mundos para jogadores explorarem. Minha meta é inspirar milhões de pessoas. Bom, para começar na nossa parte de história do Rocket Snail, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre o Club Penguin, porque foi uma peça importantíssima. Só que tem um porém, esse vídeo não é sobre a história do Club Penguin, apesar de eu ter pesquisado muitas coisas sobre a história do Club Penguin para colocar nesse vídeo, esse não é um vídeo sobre a história do Club Penguin. Se você quer um vídeo realmente falando sobre a história do Club Penguin, eu vou recomendar para você o vídeo do Sempre 1234, que ele fez inclusive a partir de uma postagem que ele fez no blog dele, tá bom? Então você chega lá e você pode ver, mas aqui eu vou pegar apenas as partes que realmente importam para que a gente possa dar e prosseguir de acordo com a história do próprio Rocket Snail. Vocês vão ver que algumas coisas são bem importantes, inclusive para os outros jogos que ele acaba criando. Então, sem mais delongas, vamos para essa história. Bem, vamos começar a nossa história no inverno do ano 2000. Pois é, ele não tem uma data específica, mas mais ou menos ali para aquela época ele queria criar um jogo. E essa ideia era que tivesse guerras de bolas de neve entre pinguins. Era simplesmente esse jogo. Para isso ele tinha vários desafios, desde montar um servidor, ele queria saber qual era a capacidade e se o Flash conseguia fazer jogos desse nível. Pois é, amigos, ele resolveu fazer isso, para fazer esse teste, ele resolveu fazer um joguinho chamado Experimental Penguins. Um joguinho onde você praticamente podia andar com o seu pinguim por alguns locais, basicamente eram 4 locais diferentes, a partir de pinguins, e também tinha como tacar bolas de neve. Era simplesmente isso, não tinha mais nada demais. E foi praticamente um teste, e ele foi testar, compartilhou, teve bastante gente acessando, exatamente para começar a testar essa coisa toda com servidores. Bem, a gente vai falar um pouco mais se ele deu certo ou não daqui a pouco, mas por enquanto fiquei com uma gameplay, inclusive você pode jogar e ela está disponível agora no site do Rocket Snail, só que ela não pega online, ela pega single player. Então sem mais delongas, visita aí caso você queira jogar e vê a gameplay que eu fiz aí pra você.
Aí você me pergunta, os testes funcionaram? Sim, amigo, ele funcionou, olha só, olha só. Só que tinha um problema. Deu tão certo que ele não tinha como pagar para conseguir custear os servidores. Então, bem, ele teve que deixar essa ideia para um pouco mais para frente. Mas calma que nosso herói ainda não desiste. E naquele mesmo ano, ele resolve criar um outro jogo chamado Ballistic Rush. E ele sempre pergunta, que jogo é esse? Depois vamos para 2001, onde ele não desiste de criar seus mundos virtuais e ele resolve criar Penguin Chat, mais um teste incrível para seguir em frente. Lembrando que ele ainda não reconhecia como mundo virtual e a ideia ainda era básica, mas a gente fala mesmo assim. Ok? Agora ele já tinha várias novidades, incluindo emotes e um monte de coisas que estavam disponíveis. O jogo estava ficando muito legal. Mas as novidades não acabam por aí. Naquele mesmo ano ele resolve fazer um jogo chamado Mancala Snails. E você confere aí, agora ele também está disponível no site do Rocket Snail, mas eu vou mostrar aí pra vocês como é. Em 2003 ele resolve criar um jogo chamado World Crunch. World Crunch é aqueles joguinhos que sua avó joga lá de ficar combinando palavrinha e aí... Só que no caso dele era uma palavrinha e chegava, desmontava e não tinha muita coisa. É só esse que é o World Crunch. O World Crunch é um joguinho puzzle com palavras, daquele bem que a sua avó joga lá no banheiro. É meio bosta, mas... tudo bem, né? Todo mundo tem lugar de onde começar. Esse jogo foi o único jogo que eu vi no site que não foi reaproveitado mais pra frente dessa época. Então, ele tá disponível pra jogar, eu vou mostrar uma gameplay pra vocês. Mas antes de eu mostrar a gameplay pra vocês, eu tenho uma outra parte dessa história pra contar. Nesse mesmo ano ele resolve fazer o Penguin Chat 2 com mais incríveis melhorias e mais incríveis coisas para mais jogadores, obviamente. Então, vamos lá. Ah, e lembrando, Penguin Chat não está disponível para jogar, nenhum dos três. Então, vamos lá, roda uma... Em 2004, ele tem agora 1 bilhão de jogadores. Olha essa coisa incrível, coisa linda. Ele tem jogador pra cacete. E ele acaba percebendo, através de uma matéria da Fox News, inclusive esse contato com mais detalhes pelo sempre 1264, que eu já recomendei aqui. E ele acaba vendo na Fox News e a ideia de montar os mundos virtuais é começada. E agora ele resolve ir exatamente para essa produção para crianças. Lembrando que agora toda a parte da New Horizons Interactive, e se você não sabe o que é, eu recomendo que você veja o vídeo do Sempre 1264 e também o vídeo
oficial da história lá do Club Penguin. Ambas estão aí na descrição, tá? Porque a nossa ideia não é contar essa parte é bem detalhada. Então, já que já existe, eu vou indicar esses dois vídeos aí pra vocês. Você pode clicar aqui no card também que eu vou tentar ver se eu coloco. Beleza? Mas é basicamente isso mesmo. No dia 22 de agosto de 2005, chega o Club Penguin Beta. E para comemorar essa beta, eles resolveram migrar todas as contas do Penguin Chat, que estavam disponíveis na época, para essa parte. E não só isso, mas como também estava disponível para todo mundo poder dar aquela jogatina, pegar aqueles itens maravilhosos. E exatamente foi aí que surgiu as festas, porque a ideia era testar os servidores ao máximo. Essa parte do Club Penguin é importante porque é um dos marcos da história dele. Mas é claro que você vê com mais detalhes nos vídeos que eu já falei, eu indiquei pela bilionésima vez. Em 2007 ele se livra do Club Penguin, dando ele para a Disney. Exatamente, a cabulosa Disney, uma venda milionária e enfim, fez muito sucesso, né? E com certeza deu muito certo por muito tempo, apesar de muita gente criticar o Club Penguin depois disso. Nem tudo é fácil, amigos. Depois da sua participação no Club Penguin, ele tentou participar de um jogo chamado Startgate. E eu vou rodar um pouco do trailer. Esse jogo nunca saiu e a única coisa que a gente teve foi esse trailer. E pois é, mas ele teve alguma participação, então é bom a gente colocar. Junto ao Startgate, Meet Mais, ambos no ano de 2013, acabaram sendo devidamente lançados. Meet Mais foi um jogo muito legal que eu cheguei a jogar, que é tipo um XCOM, só que com ratos e muito mais legal, sinceramente falando. Eu vou rodar aí uma gameplayzinha, é muito legal. Infelizmente esse jogo não está disponível mais para jogar, mas foi um jogo muito divertido para quem jogou ele. Espero que um dia Rocket Snail volte com esse jogo tão legal, que eu gostei tanto. E apesar de ter jogado bem pouco, eu gostei de jogar. Aí vamos pular um pouquinho os 2 anos e vamos para 2015. Pois é, em 2015 ele participa de uns jogos que provavelmente você conhece, e muito, porque fez muito sucesso, tá na Steam, e às vezes dá o que falar por muita gente. Estamos falando da participação no jogo Adventure Capitalist e depois, mais para frente, Adventure Communist. E com certeza são jogos que você conhece. Vou rodar um pouco do trailer aí caso você não conheça. Mas são jogos bem divertidos até hoje, então eu recomendo você jogar. Ele está disponível, você pode achar ele na sua Steam. Beleza? É um jogo bem legal mesmo. Adventure Capitalist. Capitalism is easy. Start by squeezing some lemons, then hire someone to do it for you. Purchase fine quality upgrades to boost profits. Adventure Communist. Communism made easy. Start by farming potatoes, then get farmers for automatic potatoes. Borrow land from neighboring countries to expand your infrastructure. Ainda em 2015 ele ainda lançou um outro jogo. Eu não sei se realmente foi ele o grande produtor, e se infelizmente eu não achei as produções, mas ele participou ou criou, não sei o certo, o RuneScape Idle Adventures, que é a versão clicker do RuneScape, está disponível na Steam também, tá bom? Eu acho que ele ainda está disponível para jogar. Eu vou deixar um trailer aí para vocês verem como é o jogo. Mais uma vez, vamos avançar 2 anos. Ele resolve lançar um dos jogos que eu considero um dos melhores jogos deles depois do Club Penguin, que é o Epic Snails. É um jogo onde você joga com caracóis e não é um worms. E basicamente eles têm uma espécie de bazuca atrás e eles podem atirar nos amiguinhos, e é um FPS muito legal de se jogar, com uma proposta bem legal.
Você pode conferir, tá disponível de graça na Steam. Tá muito top. É um jogo bem legal, tá pra você jogar multiplayer com os amigos. E, enfim, é divertidinho demais jogar, recomendo que você jogue. Eu vou agora mostrar pra vocês uma gameplay de eu mesmo jogando, não vou colocar trailer nem nada, vou colocar eu mesmo jogando. E foi extremamente divertido, tá disponível lá, é de graça, não tem nada pra você pagar também, é realmente de graça. E eu realmente adoro esse jogo. Então, roda aí, porque... Agora, no ano passado, exatamente 2018, ele participou do jogo chamado Tap Cats Battle Arena, que é um jogo de cartas, só que você utiliza gatos. E é um jogo bem legal, é um jogo de cartas mesmo, como qualquer outro jogo de cartas. É divertido de jogar, é de graça, está disponível na Google Play e na Apple Store. Eu vou deixar um pedaço do trailer aí pra vocês. E agora, não menos importante na verdade, Boxcrackers é o jogo mais recente dele que está vindo agora, se desenvolvido aí no ano de 2019, um novo mundo virtual do Rocket Snape. Ele está disponível a beta pública aí para quem quiser tentar participar. E tá bem legal, você praticamente só pode andar, tem uma salinha, é bem parecido com a experiência lá da época do Penguin Chat. Então se você quer evoluir, exatamente pegar essa ideia de novo do Penguin Chat, agora você pode, menina. A gente ainda tá com esperança de vir aí o capacete Viking, né, do nosso amiguinho. Eu ainda estou ansioso por isso. E é um jogo que provavelmente eu vou trazer muito nesse canal ainda mais pra frente. Tá bom? Então temos Boxcrackers, eu vou mostrar um pouquinho aí dele pra vocês. Agora saindo um pouco dos jogos e vou falar um pouco das produtoras de jogos. Vamos lá? Hyperipo Games, que faz Adventure Capitalist e Communist, é a empresa cargo-chefe dele. Classy York Game Studio, uma empresa de jogos mobile que faz Tap Cats Battle Arena e Battle York, o jogo ainda não lançado. Screamzilla, uma publisher de jogos. E a On Games, empresa de jogos de tabuleiro, dentre eles Last One e Standing Battle Royale, que inclusive foi criado por ele. Sim, é um jogo Battle Royale do Rocket Snail. E o outro jogo é No Escape Title Game. Ufa! Finalmente acabou! Terminamos tudo, pelo menos um pouquinho de tudo que o Rocket Snail fez, pelo menos tudo que ele liberou pra gente. E aí, você gostou do Rocket Snail? Gostou das produções dele? Dessa coisa de eu compartilhar todas as coisas que ele acabou criando? Achou alguma coisa curiosa? Comentem pra gente que a gente também pode fazer para futuros conteúdos aqui sobre mundos virtuais. Lembrando que eu ainda vou fazer sobre os outros mundos virtuais, você pode perguntar aí na descrição, a gente vê um pouco da história desses outros mundos virtuais, beleza? Mas, tirando essa parte de história dos mundos virtuais, eu ainda vou fazer vídeos sobre Boxcrackers ainda no futuro, tudo bem? Obrigado por ter assistido esse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam os incríveis mundos virtuais e, nesse vídeo, o Rocket Snail. Obrigado por ter assistido aqui e, é claro, se você não conhece os meus jogos de minha autoria, como Vidas e Tambores, eu vou deixar o link da Install, o Facebook da Install aí no link, no comentário fixado, beleza? Obrigado por ter assistido, não esqueça de ser feliz sempre e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!